Quem decide o que você vê na internet? E o mais importante, quem decide o que você não vê? Tem respostas para isso? Aqui no Empoderação nós vamos ter. Porque quando os algoritmos eles escolhem invisibilizar mulheres negras, o racismo digital se revela. E hoje no Empoderação nós vamos expor esse mecanismo e discutir como resistir e reverter essa invisibilidade. Vem comigo, vem junto. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para essa conversa, eu recebo duas mulheres que transformam o digital em resistência. Aira Nascimento, mulher negra, nordestina, empreendedora social e fundadora do Instituto As Josefinas, engenheira de produção, especialista em projetos de impacto e escritora. Aira constrói pontes para que mulheres negras e periféricas tenham protagonismo e autonomia. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Maravilha estar aqui com vocês. Vai ser um encontro maravilhoso. Estou ansiosa para a gente trocar, tecer. Agradeço imensamente a oportunidade. Vamos juntas. Vamos juntas, é uma grande alegria. Inclusive, ganhei presentinho de Aira aqui. Muito obrigada pelo carinho. Também ganhei da minha outra convidada que eu vou apresentar e já mostro para vocês. E assim, estou muito feliz porque são demonstrações de carinho como essa, assim, lindas, simples e com muito significado. Vou né? explicar. Ela vai explicar, porque veio de lá do seu projeto, né? É uma tecnologia ancestral potente. Lá em casa tem várias, assim, ó, assim que vai pro coração. Depois eu vou apresentar, vou mostrar para vocês a outra lembrancinha que a minha convidada trouxe, mas antes eu vou anunciá-la, que é a Ana Tereza, servidora pública na Defensoria do Estado, pesquisadora em relações raciais e feminismo negro, criadora do projeto Negras Leituras, que reúne mulheres para refletirem sobre literatura e letramento racial. Uma voz potente que traz a experiência acadêmica e comunitária sobre esse tema. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que essa conversa vai ser muito poderosa. Ah, não tenho dúvida. Já começamos bem. Aqui, ó, que ela trouxe, adoro, caderninho de anotações. Negras Leituras do projeto dela, que ela vai explicar daqui a pouquinho pra gente conhecer um pouquinho mais. Meninas, muito obrigada. Apresentadas formalmente, mas agora eu quero conhecer vocês, como vocês se veem, como vocês se posicionam no mundo. Quem é Ana Tereza? Quem é Ana Tereza? Quem é? A gente já começa assim, né? Começa assim. Eu sou filha de um ativista negro, sou filha de uma professora e eu sempre brinco que meu letramento racial começou já desde o berçário. E formei em Direito, sou advogada, sou servidora da Defensoria Pública há 15 anos, trabalho hoje em dia junto a uma vara criminal, trabalho com defesa criminal. E as questões raciais sempre me afetaram muito, tanto a nível pessoal, né? Afinal de contas, eu sou uma mulher negra no Brasil. Mas também era o que eu ouvia em casa, era o que me interessava e era o que eu gostava de estudar. E aí agora, depois dos 40, vem aquela maturidade, né? E aí se eu gosto disso, por que eu não vou realmente buscar mais conhecimento para eu saber do que eu estou falando? E entrei no mestrado através de um convênio que a Defensoria Pública do Rio fez com a PUC Rio. Ah, bacana. Entrei no mestrado em Direito Constitucional na PUC Rio. E lá eu estou fazendo uma pesquisa que vê ali os impactos do processo penal nas familiares dos réus, que em sua grande maioria são mulheres negras, as mães, as companheiras, as filhas. E demais familiares e amigas. E é isso. E a Ana Tereza gosta muito de uma cerveja, tem duas meninas, tem um maridão, tem uma mãe linda, irmãos, muitos irmãos. E é isso aí. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, obrigada, obrigada. Adorei conhecê-la por esse outro olhar, essa outra perspectiva. E agora vamos saber sobre a Aira. É uma força da natureza, né? Eu sou Aira Luana Nascimento, brinco que eu sou de batismo, né, de registro, uma mulher nordestina, né, preta, também originária em Retomada, né, neta de Dona Josefa Silva, que também foi uma mulher, né, hoje minha ancestral arretada, que criou 6 filhos, né, uma delas a minha mãe,
E eu venho para o Rio, para a periferia carioca, que eu tenho orgulho de dizer, né, e fazer da periferia esse lugar central para mim, né, onde a periferia é o meu território, e nesse território também construir com ele, porque durante muitos anos, né, pela necessidade de estudar e trabalhar, eu tinha que sair da Zona Oeste, pega trem, pega ônibus, né, 50 quilômetros até o centro do Rio, e justamente a nossa cidade, o meu bairro, o território, acaba virando um território dormitório. E aí, quando ela fala também, né, pós-40, né, eu já chegando no marco dos 40, depois que virei mãe também, a gente começa a fazer aquela viagem interior, né? Não à toa até trouxe aqui o Em Busca de Mim, que eu leio, releio, eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo, gente, sou essa também. Não sou da cerveja, mas adoro uma caipirinha ou uma cachaça como uma boa nordestina, tudo com moderação, mas vivendo intensamente. E aí, nesse mergulhar de o que que eu sou, o que que eu quero, eu vou colocar um filho negro no mundo, vai ter mundo para o meu filho? Por mais que eu me mate de trabalhar e viva dentro de uma bolha de um condomínio, ele está isento do racismo? Eu estou isenta? Dentro eu trabalhava anos atrás de CLT, numa multinacional na área de petróleo, e a gente começa a questionar também esse sistema, né, pelas estruturas dele. E aí, nesse mergulho mesmo de Em Busca de Mim, da minha história, enquanto mulher negra, enquanto mulher originária, eu decido fazer uma reviravolta também na minha vida, né? Falo decido porque não é só uma decisão minha, mas é todo um processo interior que eu acho que vai muito, quando a gente vai falar da temática de hoje, é a gente mergulhar na nossa história, entender que não estamos sozinhas. E aí, nisso não estar sozinha, eu me potencializo em criar as Josefinas, que hoje é uma associação, tem 6 anos e impacta, né, tantas mulheres, não só no território, na Zona Oeste, mas assim, em outros lugares. E aí a gente vai entendendo, né, a potência das nossas vozes, né, principalmente enquanto mulheres, né, mulheres pretas que vão fazendo, ou que no medo mesmo e até na escassez ou na falta de capital de giro, a gente vai à luta e Dá com um estratégias. Juntas conseguimos dar um jeito. E aí, resumindo, eu falo que nessa estratégia de viver, eu me coloco como uma mulher ganhadeira, né? Fazendo alusão às nossas ancestrais ganhadeiras que lutaram por nossas alforrias, né? Bom, ela trouxe muito da ancestralidade, aí citou a avó, a família, e você falou que o seu pai era ativista, então é importante a gente falar dele aqui também. Quem é o seu pai? Explique aqui. Meu pai já está no plano da ancestralidade, já há 5 anos. Meu pai era conhecido como Coronel Jorge da Silva, foi uma figura importante dentro da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, ele foi secretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, e sempre envolvido ali com a causa racial, vendo os impactos do racismo na violência policial, na violência do Rio de Janeiro, na segurança pública. E ele teve realmente uma importância, para além da figura paterna, né, uma importância muito grande na minha história, na minha formação. Eu uso livros do meu pai hoje em dia na minha bibliografia, fico super feliz, fico super orgulhosa, e realmente foi uma pessoa fundamental. E toda a minha ancestralidade, né? A minha mãe é uma mulher branca, mas é uma professora notável dentro da área dela. Então, assim, a educação dentro da minha casa, meus pais, eles são de famílias de origem pobre, e a educação foi o que tirou eles foi o que permitiu que eles tivessem uma ascensão social. E eles sempre tiveram muita essa consciência, e a consciência de que a gente também precisava disso. Então, educação pra gente sempre foi o valor número 1. Eu me lembro do meu pai, quando meu pai já tinha conseguido uma ascensão financeira um pouco maior. Nós nunca fomos ricos, mas saímos daqueles que tinham um sofá rasgado, não podia trocar de sofá, para poder comprar um sofá legal. E aí eu me lembro na adolescência, meu pai falando pra gente, a gente queria tênis novo, queria bolsa da marca e tal, e meu pai falava, não, isso coisa de marca, não precisa e tal. Não, livro, não quero saber quanto é. Livro a gente dá um jeito. Então, o papel da educação na minha casa sempre foi ressaltado, a educação sempre teve esse lugar de destaque, e não é à toa que agora eu resolvo, né, ter uma plataforma educacional, que é a minha página Negras Leituras, né?
Então, antes a gente entrar mesmo falando aí da questão do racismo digital, vamos falar da sua página e depois eu quero que a Aira também fale mais sobre o projeto dela. O que é o seu projeto, a sua iniciativa? Eu tenho essa página no Instagram. Por enquanto, só é uma página no Instagram, mas a ideia é crescer. Eu já até reservei ali no TikTok para começar a produzir conteúdo, mas eu ainda estou nesse processo de finalização de mestrado. Então, vocês imaginam, né, o momento da minha vida. Compreendemos. Mas no momento é a página do Instagram. Eu comecei a página quando eu comecei o mestrado, mas, e aí daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, eu tinha medo de receber ali uma rejeição, não uma rejeição normal, mas eu tinha medo realmente de receber ataques. E então eu comecei falando mais sobre literatura negra e tal. Mas aí quando foi esse ano, eu comecei a postar mesmo de uma forma mais organizada. Contratei uma pessoa para me ajudar a editar os meus vídeos e comecei a postar os vídeos de letramento racial. Então, eu tenho vídeos de letramento racial, tenho vídeos que eu falo sobre literatura negra. Criei um clube de leitura que está crescendo e no momento eu tô super orgulhosa, vocês não têm noção. Porque eu fiz, há 2 meses, eu fiz um desafio de leitura. Então, o pessoal tinha que ler o mês inteiro, pelo menos 10 minutinhos por dia. Quem são essas pessoas? Seguidoras. Seguidoras de modo geral. Seguidoras de modo geral. A maioria das minhas seguidoras é mulher e a maioria das pessoas que interage comigo mesmo ali é mulher. Maioria mesmo, e maioria esmagadora. E aí, eu fiz esse desafio de leitura, que era o seguinte: precisavam ler 10 minutinhos por dia, no mínimo, mas se não tivesse tempo para ler mais, não tinha problema. E aí tinha que me postar todos os dias com um livrinho lá e me marcar para eu ver que a pessoa tava postando todos os dias, tava lendo todos os dias. Ah, adorei. E ao final, eu peguei as 5 mais assíduas para sortear um kitzinho Negras Leituras, que é o marcador de página, o bloquinho, uma caneta e um gift card, um vale-presente. E aí, uma dessas seguidoras que participou do desafio, ela agora começou, aqui, só de falar eu já emociono. Ela começou a fazer com os alunos dela de ensino fundamental. Pronto. Ela deu a ideia, os alunos amaram. Então, no Ensino Fundamental 2, eles já têm Instagram, né? Então, eles estão lendo e estão postando com a leitura. Eles vão passar o mês todo, até dia 31 de outubro, lendo. Quando ela falou isso, gente, me ganhou ali, eu fiquei realmente... Pronto, projeto que tem a vida longa, mas tá super valendo. Né? Vale tudo, né? Vale. É incrível. Que ótimo, parabéns. Parabéns obrigada mesmo por essa iniciativa. E agora, Aira Nascimento, conta pra gente sobre o seu projeto. Então, a Josefinas é uma associação de mulheres empreendedoras da periferia. A gente se intitula como Instituto Josefinas, mas a gente gosta mesmo de falar que nós somos uma organização de mulheres ganhadeiras, justamente nesse processo de comprar outras alforrias, agora as alforrias de mente. Alforrias de mente de que forma, né? Através de vários projetos que circundam a nossa associação, majoritariamente liderada por mulheres negras e periféricas e não negras. E aí dentro da associação a gente tem projetos na área de cultura, como oficinas de leitura, então a gente sempre vai perpassar tudo falando sobre a nossa cultura, o empreendedorismo social. Então qualquer mulher vai aprender sobre empreender, mas ela vai aprender a partir de um conceito ancestral, entendendo que todas nós, mulheres, já carregamos um DNA de inovação, que a gente carrega um DNA de inovação ancestral. Vou dar um exemplo, né? No próximo mês a gente vai participar de um dos maiores festivais, né, de economia criativa do Brasil, aqui no Rio. Muitas mulheres de um projeto que a gente fez, patrocinado, cerca de 100 mulheres, vão para o festival, se inscreveram, e o que eu falava, tudo que a gente faz, né, quando a gente está plantando uma erva no nosso quintal, quando a gente está dividindo, né, o salário do mês para fazer, né, bota mais água no feijão, a gente está inovando, né? Isso é tecnologia, isso é ideação. Então a gente vai entendendo que o empreendedorismo sempre foi nosso. Só que durante, né, algum tempo, ou de um tempo para cá, ele foi gourmetizado. Mas esse empreender,
ele é ancestral, ele é periférico, ele é quilombola, ele é aldeado, ele é favelado, né? Ninguém mais dentro, né, de uma periferia, de uma favela, ou então aquelas famílias que estão no quintal, né, que se juntam no almoço de domingo ali, nada mais potente e tecnológico do que tá ali, né, todo mundo com seus sentidos despertos, falando a oralidade, tendo seus sentidos, sua cognição ali exercitada. E um outro pilar também das Josefinas é o bem viver, né, entendendo que nós, como mulheres negras, a gente não quer só apenas sobreviver, mas mais que sobreviver, eu quero existir. E não existe Aira, né, sem Ana, sem Gabi, sem as, digamos assim, cerca de 300 mulheres que passam pelaquele quintal e as cerca de 5.000 pessoas que foram impactadas na pandemia, né, pelos nossos ventres, né? Então, não existe projeto, não existe bem viver, ou não existe cultura sem cada uma de nós. E aí a gente entende que dentro dessa associação social e cultural, que é a Josefinas, que o nome também vem de uma homenagem à minha avó, mas vem no plural e vem no as, né, como aquele artigo feminino prioritário, né, onde também muitas vezes o nome, né, o nosso nome e o ser mulher foi apagado. A gente tinha ainda na língua portuguesa aquele artigo masculino como prioridade, e a gente, né, entre parênteses lá o azinho, e a gente tem também o plural porque nós somos muitas, né, nós somos diversas, né. Nós temos múltiplas identidades, então não é um, que a gente vai entrar, não é um algoritmo que nos define, eu tenho que nos definir, e a gente cria essa associação justamente para isso, a gente recriar, nem recriar, mas recontar as nossas histórias, fazer memória delas, e delas também fazer projetos onde a gente se sinta contemplada. Caramba, aquele lugar não serve para mim? Vem para cá, vamos fazer juntas aqui, vamos construir aqui. Então, ela nasce desse desejo, mas eu fui entendendo que esse desejo não era solitário, ele era plural, porque eu fui encontrando muitas de nós em vários cantinhos, né, do Rio, fora do Rio. E quando eu desanimo, aí eu fecho meus olhos e vou... O desânimo vem às vezes. Vem porque a gente sabe que o quanto a estrutura não está para nós. E quando a gente não quer seguir essa estrutura convencional, né, e falar de uma estrutura a outra, até renomeá-la, né, como diz Nego Bispo, a gente muitas vezes nada contra a maré. Então, a gente quer sempre nadar contra a maré? Não, né? E aí, finalizando esse primeiro trechinho, até hoje eu refletia numa postagem que a gente botou nas nossas redes, que a gente, na contramão, quando o mundo se acelera, a gente foi entendendo que a gente precisa desacelerar. Então, a gente está diminuindo algumas atividades presenciais na nossa sede, para o nosso bem viver e saúde mental. E aí a gente fala, né, na contramão desse mundo que nos exige tanto, né, exibição, likes, seguidores, projetos, a gente ter um outro pensar sobre a forma de viver e a gente se reanalisar é revolucionário. Mas a gente não quer sempre estar... a gente tem uma frase lá no quintal que a gente usa muito, né, fazer palmares novamente nos quintais das periferias. Queremos, mas não queremos uma Palmares onde toda mulher preta esteja a todo momento em prontidão de luta. Eu também quero dizer, vou descansar, tá? Vou lá pegar minha rede, minha cerveja e vou descansar e vou ver minha novela, vou ver meu filminho e tá tudo bem. Eu tô pegando aqui no meu celular, porque eu não lembro o nome da instituição, e ao longo dessa conversa eu trago, que ela tá fazendo, eu acompanho muitos editais, Fundo né, projeto Aguibara. Fundo Aguibara, que tá fazendo uma iniciativa, eu fiquei impressionadíssima, um edital para poder beneficiar 3 mulheres, né, eram 3 mulheres, se não me engano. Eu não me lembro a quantidade. Algumas mulheres com um passeio, ficar num hotel, algo nessa linha, não é? Exatamente, Você com acompanha... acompanhante. Com acompanhante. E eu não me lembro exatamente como é que é a frase que eles usam, mas é alguma coisa tipo mulher descansar. É isso, descansa preta, alguma coisa mas assim. eu tenho até uma experiência também que foi muito positiva, comentando com você um pouco antes, né, da gente começar. Eu fui para Cachoeira, né, no Recôncavo Baiano, em Salvador, em julho desse ano, por um projeto, também por
capitaneado e pensado por outra mulher preta, que é a Adriana Barbosa, né, que é a percussora do afroempreendedorismo no Brasil, que é a minha inspiração. E a Josefinas foi uma das 10 organizações do Brasil selecionada para um projeto chamado Impacto Black. E dentro do encerramento desse projeto, em julho, além da gente como a liderança, a gente pôde levar também uma acompanhante, né, com a gente. Então, tem gente que escolheu outra pessoa dessa organização que nunca viveu aquela experiência. Eu pude levar meu companheiro e meu filho e proporcionar para eles assim uma semana, né, de descanso. A gente também não fez o encerramento de projeto, né, com um monte de KPI, com um monte de atividade, mas a gente se aproveitando, né, de tomar um sorvete junto, Sem fazer nada, sem fazer compromisso. nada, de conversar. Peguei E isso aqui- foi lindo. Nossa, foi assim, eu falei, marcou tanto meu filho, que falei para ele que ele fez aniversário essa semana e o tema dele foi Bento na Bahia. A gente não pode ser só adorei. luta, né? A gente tá aqui Pois pra luta, mas a gente não pode ser só luta. Ó, achei aqui o Fundo Agbara, o edital inovador Descansa Nega. Descansa, nega. Isso, pelo bem viver de mulheres negras. Vai selecionar 5 mulheres negras para vivenciarem uma experiência de descanso, reconexão e uma viagem no Brasil, cujo destino será escolhido por cada uma delas. Gente, eu amei. Nossa, Incrível. lindo Nunca demais, vi né? nada parecido. E assim, parece que é algo simples. Não é. Não. Até mesmo para essa mulher selecionada, ela ter a oportunidade de parar, tirar um tempo, reorganizar a vida dela para ficar 5, 2, 3, uma semana fora, não é tão simples, Não. né? Mesmo ganhando tudo, como é o caso aqui. Não, não é. Vamos falar então mais agora especificamente da questão do algoritmo, que é o nosso tempo, que é isso, a conversa vai, o foco é a gente vai aqui, vai conversando, a conversa vai fluindo. Preciso que você explique pra gente o que é algoritmo. Por que a gente fala tanto, o algoritmo muda, porque é o algoritmo que quer, o algoritmo é racial. O que é? O algoritmo, na verdade, ele é um código, né? Uma série de instruções que são dadas para executar uma tarefa, para resolver um problema, né? E aí, nas redes sociais, são justamente esses códigos que vão fazer com que, e aqui eu já estou entrando no que a gente realmente quer conversar, são esses códigos que vão fazer com que um post seja entregue para mais pessoas. Eu não sei se já apareceu para vocês, às vezes vem umas mulheres assim, eu desvendei o código do Instagram, então faz aqui meu curso que aí o seu post vai ter não sei quantos milhares de visualizações. Então é isso. E quando a gente fala do racismo, é porque o seguinte, se pressupõe que esses algoritmos, que a tecnologia, ela é neutra, né? Então eu posto no Instagram, outra pessoa posta no Instagram e ele vai entregar da mesma forma, ou que vai levar em consideração alguns fatores, mas não se pensa nessa questão racial. Só que o algoritmo, esses códigos, esses comandos, eles são criados, eles são dados por pessoas. Pessoas que têm os seus preconceitos, que têm os seus vieses e que vão alimentar esses algoritmos com os seus preconceitos e vieses. E que vão dar o direcionamento para que vão dar o direcionamento. E é quando a gente pensa que a internet hoje em dia, que as redes sociais estão ocupando um papel gigante nas nossas vidas, que estão praticamente direcionando, manipulando, direcionando a nossa vida, né? A gente pensa que isso é muito sério. Então, na verdade, é o racismo que a gente vê a partir desse racismo continuado ali com o algoritmo, né? É o racismo que a gente já tem na estrutura da sociedade, que é simplesmente continuado ali no ambiente digital. E entregue de uma maneira muito mais ampla, né? É isso, porque tudo ali atinge, né, um público gigante. Antes, você falava o professor falava para uma turma de 50 alunos, uma turma grande. Hoje em dia ele fala para milhares de alunos, né? Você tem influenciadores aí que têm realmente milhões de seguidores. Tudo é muito potencializado, né? E, enfim, é muito a se pensar, e as pessoas têm que entender a necessidade mesmo de debater, a necessidade de levar isso, de trazer luz a essas questões, para que a gente tenha um ambiente digital seguro,
um ambiente digital justo e para que esse ambiente digital não potencialize a nocividade que nós temos lá fora, que é o que a gente, infelizmente, tem visto. Aira, quando a gente fala de racismo digital, né, na sua visão, assim, o que a gente está exatamente falando e como ele acontece no dia a dia? É uma das coisas que a Ana falou, né, que na hora de dar os comandos, né, o algoritmo é como se fosse essa receita de bolo. Ah, mas isso é uma receita de bolo e é uma receita neutra, né? Por que acontece, então, o racismo, né? É justamente porque tem alguém por trás. E esse por trás, né, é um viés já construído dentro do racismo estrutural e institucional, que desde que o mundo é mundo, né, a gente vem sendo forjado nele. Então, a partir desse momento, a gente precisa também, a gente tem um marco regulatório em construção, né, para a inteligência artificial, mas o marco regulatório, ele não traz reflexões raciais, muito menos de gênero, né, quando a gente fala de um pensar a IA para mulheres e mulheres negras. Recentemente eu fiz um curso de inteligência artificial voltada para negócios de impacto social, que a ideia é justamente a gente dar o prompt, né, os comandos para que a gente mude palavras e até propostas que vão contra o meio ambiente, que são às vezes propostas racistas. E um exercício que a gente fez, uma das aulas foi uma mulher casando. Básico, cria um perfil de uma mulher casando. O perfil que a IA criou foi uma mulher branca, padrão, né, que a gente já sabe por aí. Então, aonde a gente se reverte esse sistema, onde a gente também primeiro denuncia. Primeiro a gente tem que entender ele para denunciar, porque a forma também de nos excluir é justamente criar uma linguagem, criar uma barreira onde a maioria de nós mulheres pretas, aquilo ali não é para mim. Então eu não posso falar sobre isso porque isso aqui não é para mim. Eu não tenho um repertório, eu não tenho know-how. Não tenho esse repertório. Eu fui criada dessa forma, ou então nos colocam nesse lugar ainda que eu até brinco assim que mulher preta não tem síndrome da impostora, a gente tem racismo estrutural e institucional desde da barriga da nossa mãe. Então, quando a gente toma posse dessa voz e reverbera dizendo, caramba, o sistema, ele é assim, ele tem uma estrutura, ele tem um viés também consciente e inconsciente, eu denuncio isso para criar outras formas. E de que forma a gente cria outras formas? E aí eu acredito muito na força da comunidade, né? Eu falo da comunidade, seja uma comunidade virtual, onde mulheres negras de todo o país agora, como você falou, um professor que tinha acesso a 50 tem acesso a 50 mil, uma mulher negra no seu território quilombola, né, no norte do país, ela só tinha acesso ali à sua comunidade, ela pode acessar, né, o mundo inteiro agora com a sua voz, denunciar as estruturas, os algoritmos e propor também que eles sejam mudados, porque esses algoritmos também eles podem entrar dentro da nossa linguagem. Não necessariamente a gente precisa se adequar à linguagem que o mundo está ditando aí, mas para a gente ditar outras, a gente precisa perceber, né, como a Sata Shakur, né, que ancestralizou essa semana, a gente precisa, primeiro, para se libertar, ter consciência que a gente é escrava. Né? Entender que existe esse viés, entender que aquilo ali não é neutro, porque se você parte do princípio de que é neutro, aí não tem nada a ser feito, certo? Não há nada a ser questionado. Entender que não é neutro, ter esse letramento racial para você conseguir identificar em que momentos está se dando, está aparecendo esse racismo e cobrar das empresas que tenham cuidado realmente, que tenham times diversificados, que tenham cuidado ao fazerem todo o seu planejamento e que sejam responsabilizadas para quando houver essas denúncias. Gente, tem denúncias assim de racismo algorítmico dentro do Instagram, dentro do X. Aí do X a gente não precisa nem... Diante do que é hoje? Não, eu abandonei de antes tudo, de virar, aí já não precisa nem entrar na questão realmente. Mas
Você tem denúncias assim e você tem apontamentos de funcionários que foram orientados a deixar para lá porque a empresa não queria perder realmente ali a monetização. Então precisa que a gente exija, né? Pode falar. Eu penso na força da comunidade também nesse sentido, porque muitas vezes a gente conta uma mulher única, né? A gente não vai conseguir fazer uma denúncia numa grande empresa, porque a gente infelizmente sabe como isso vai reverberar em nós. Mas se a gente se junta em movimentos, né, sociais, em coletivos, em construções, né, como que cada uma de nós faz dentro das suas ambiências, a gente consegue mais força para reverter esse sistema, né? Então, acho que é importante também a gente se juntar em grupo para denunciar. A gente tem também casos recentes, digamos assim, a IA hoje, a gente sabe que ela é usada para otimizar processos seletivos, né? Então, o algoritmo, ele ainda, né, quando a gente fala de cada vez mais povos tradicionais, a galera da favela, a galera da periferia, a mulher preta, usar também, né, de uma forma consciente, né? Tem outras discussões sobre a IA, mas a gente usando de forma consciente para a gente dar os nossos comandos e o nosso jeito de falar, a gente também vai rompendo essas barreiras, porque é uma pesquisa recente, não lembro agora a fonte, mas digamos que um processo seletivo tem AIs que já vão cortando, quando vem nomes africanos, nomes diferentes, então eles cortam já esse perfil e são currículos que não serão filtrados para uma seleção. Então, esses algoritmos, né, tem alguém no comando por trás dele, e não somos nós. Por exemplo, se você tem ali a empresa, você é o responsável pelo recrutamento. E aí você vai utilizar a inteligência artificial para fazer essas contratações. E você coloca ali na inteligência artificial, você programa ela de modo a ela entender o perfil que você quer. E aí, de repente, o perfil que você quer, você não, alguém que se aproxime disso aqui. Aí você coloca lá um homem branco, de terno e tal. Uma pessoa negra vai estar totalmente fora desse perfil. E aí a inteligência artificial, ela não vai entender como aquela pessoa negra é um possível candidato. Então afeta até nisso, né? Na seleção, na questão da seletividade penal, porque se você usa a inteligência artificial, se você usa o reconhecimento a partir facial, dessas inteligências, e você está alimentando ali o sistema com o seu viés de que pessoas negras estão mais propensas a delinquir, isso vai ser replicado por aquela inteligência artificial, né? Então, é muito perigoso. A tecnologia é maravilhosa, né? A gente pode usar de formas muito positivas na nossa vida. E enquanto pessoas negras, para as pessoas periféricas, isso facilita muitos acessos. Mas tem que ter essa responsabilidade. A gente não pode deixar de lado as questões de gênero, as questões de raça, porque senão a estrutura racista, a estrutura desigual, ela só vai se perpetuando. Ela só vai se especializando, né? Ana, você já passou, caso você se sinta à vontade, né? Já passou por alguma situação em que você identificou que sofreu racismo digital? Então, eu sempre falo, né, que quando uma pessoa negra sofre racismo, todas as pessoas negras estão sofrendo, porque, afinal de contas, o racismo, ele nega a nossa humanidade, né? Diretamente, eu já tive, sim, questões de racismo digital, principalmente em comentários de posts. Eu tô fazendo um comentário de post e a pessoa fala para mim que, enfim, chama de coisas pejorativas, racistas, nome de animal, enfim, já aconteceu, sim. Na minha página, não tive nada direto, mas o que acontece muito é a invalidação do que eu estou falando. Então é aquilo, eu estou falando ali sobre racismo, por quê? Porque eu me vitimizo. Não é porque eu sou vítima, é porque eu me vitimizo, é porque eu estou de mimimi. Que isso também é uma forma de racismo, né? E isso acontece bastante. Como você lida com isso?
Aí depende muito do período do mês. Maravilhosa. Se tá mais combativa, se quer ficar mais ali reflexiva. Normalmente eu ignoro. O que eu posso fazer é, se eu achar que aquilo ali me vale um conteúdo, por exemplo, outro dia eu escutei um comentário sobre racismo reverso. E aí eu já produzi um vídeo sobre racismo reverso. Então, assim, eu produzo um conteúdo para instruir outras pessoas, né? Porque aí eu vejo que não, peraí, o pessoal ainda tá achando isso aqui. Então eu posso até, de repente, produzir um conteúdo para explicar, talvez, por que pautas raciais não são vitimismo, não são mimimi, ou por que falar mimimi é invalidar a dor e a luta do outro. Enfim, todas essas coisas. Eu posso fazer isso, ou eu posso simplesmente ignorar. Outro dia eu estava comentando num post que eu falei assim, que era uma pessoa, um rapaz que estava dizendo que ele não ficaria com mulheres negras, ele devia ser assim, mais ou menos um pouco mais claro que eu. Ele falava, não, tem que ser no máximo aqui, mas de preferência bem mais clarinha. E que coragem, né? Falar isso assim aberta, né? E era uma entrevista, e aí postaram, e eu fiz um comentário assim de bobo. Eu botei assim, aquele momento, porque o cara realmente não era assim a figura mais aprazível do mundo. E aí eu fiz um comentário, aquele momento em que a solidão da mulher negra vira o livramento da mulher negra. E aí um monte de gente. Adorei. E um monte de gente riu, um monte de mulher riu, e um monte de homem se doeu e foi, né? E aí rolaram algumas ofensas. Aí teve um que falou que o meu problema é porque eu estou sozinha, porque eu sou feia. Mas peraí, eu não tô nem sozinha, nem sou feia. Mas eu não ignoro. Aí alguns homens falando que não tem nada disso, solidão da mulher negra, vocês estão de mimimi, vitimismo. Não vou, porque essa pessoa ela não tá querendo aprender, sabe? Eu acho que uma conversa é quando a gente tá querendo aprender, ensinar. Então eu vou falar, eu vou ensinar para quem quer aprender, eu vou ouvir de quem eu quero aprender, ou então a gente vai desabafar juntos ali. Agora eu ficar discutindo com gente que não está disposto, eu não vou, não. Nem vale a pena. Para você, Aira, como que já aconteceu com você? Você também já foi vítima, conhece alguém que foi vítima? E principalmente, como você ou essa pessoa lidou com isso, como buscou resolver a situação? Não diretamente, mas a gente percebe, né? A gente vai entendendo o maquinário do racismo, né? A gente, por exemplo, nas minhas redes sociais, em alguns posts a gente percebe a hipersexualização da mulher negra. Quando você fala algo mais intelectual, né? A mulher preta não pode ser intelectual. Mas quando você demonstra um post, que você está num momento de lazer, de diversão ou à vontade, a hipersexualização dos nossos corpos, ela está ali exposta. Então, isso é uma forma de racismo, que nos invalida enquanto mulheres, seres pensantes, criativas, criadoras, entendeu? Como simplesmente uma mulher que está ali, para ser vista, ser exposta em um objeto vazio. Então, essa é uma forma também, eu acho que muito violenta, né, do racismo sobre nós, né, que ele perpetua, né, também desde que o mundo é mundo, mas também agora no mundo digital, onde a gente quer também, né, a gente quer muitas vezes, como você falou, eu quero mostrar as várias faces de mim, e não tem problema algum, isso não pode nos invalidar, mas também não pode ser somente uma técnica para que a gente seja vista. Será que só dessa forma a gente tem que ser vista? E aí, como a gente lida com isso? Depende também do mês, mas assim, como eu lido com isso? Criando um projeto na minha associação. Sim, também. Como eu vou lidar com isso? Vamos agora fazer um projeto sobre intelectualidade preta, e aí criamos, né, nesse ano, ou ano passado, que eu sou péssima com data, tá, gente? Um grupo de pesquisa de mulheres pretas, né, que é coordenado por uma querida amiga, Tati Brandão, que é doutoranda no FRJ, e a gente fala também de uma outra intelectual preta, que é a Zoilda Loreto da Trindade, onde a gente traz, né, que são os valores que norteiam a nossa associação, que são os valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, a gente vai falar
da tecnologia, da memória, da ludicidade, da ancestralidade, da energia vital, da coletividade, do comunitarismo. Então, eu falo que a minha forma de lidar com isso, vou criar um projeto para reverberar para o sistema que a gente tem voz, que a gente tem vez e que a gente tem inteligência e a gente é capaz de criar coisas positivas e duradouras. E aí, eles querem falar que é vitimismo, que é mimimi, mas aqui, com duas mulheres pretas, uma transforma em conteúdo, transforma em debate, a outra transforma em projeto. Aí eu vou né? dizer 3, porque eu também transformei tudo isso em projeto. É, também, isso que tem aqui. aqui a Olha só, moderação. né? Olha só, a gente não tá chorando, a gente não tá A gente em está casa, agindo, a gente está né? atuando A gente coletivamente. tá agindo, exatamente. Eu ia perguntar para você o seguinte, eu gostei da colocação da Aira, né, que é justamente isso que a gente está falando, de transformar também o problema, porque a gente sabe que existe o racismo digital, que existe a questão do algoritmo, né, que invisibiliza a gente, que silencia, mas também existe a nossa capacidade, a nossa intelectualidade e potencial de fazer coisas boas, e é possível também, como você colocou, usar o próprio algoritmo para poder buscar alternativas para reverter essa situação. Você criar o conteúdo é isso, você já faz dessa maneira. E que outras formas dentro do meio digital a gente pode buscar para reverter, para minimizar? Eu acho que essa coisa da união, sabe? E a Aira falou no início uma coisa que eu achei muito interessante, ela falando sobre a coletividade, sobre a gente... Só faz sentido se for junto, sabe? E é isso. A gente está junto, uma potencializando a outra, consumindo conteúdo, consumindo os projetos, comprando as ideias uma da outra. Porque se a gente for esperar que a branquitude nos dê voz, aí vai ficar realmente muito difícil, né? Porque, inclusive, foi tirada. Exatamente. Então, a gente precisa estar junto e essa união, ela vai justamente de encontro aos ideais do individualismo de hoje em dia, né? Então a gente ali tem que se unir realmente, sair dessa coisa da individualidade, a gente tem que pensar coletivamente. Isso que você está fazendo maravilhosamente bem, que é retornando ali à sociedade, o que você acha que você teve eu não quero dizer benefício, mas do que você conseguiu conquistar. A Aira, pelo amor de Deus, né? Que potência, que mulher. E que tá ali, né, criando essas redes e empoderando tantas mulheres. Então eu acho que é isso, estarmos juntas, nos aquilombando e potencializando realmente umas às outras e procurando. Quando a gente fala em racismo algorítmico, ou palavra difícil, gente. Então, estou evitando falar, porque eu sei que eu vou me enrolar. Eu tô buscando outras alternativas. Mas aí, quando a gente fala, a gente pensa realmente lá na equipe do Instagram, criando todos os códigos. Mas a gente também tem que pensar no usuário. O usuário também vai interferindo nessa entrega dos conteúdos, nessa visibilidade que esses conteúdos, que os criadores de conteúdo adquirem. Então, a gente ter esse letramento, a gente entender que é necessário a gente consumir esse conteúdo e que é necessário a gente fazer um conteúdo que vá preencher ali alguma lacuna da nossa comunidade. Eu acho que isso também é uma forma da gente estar tentando usar o algoritmo ao nosso favor. Aira, a coletividade, né, ela contribui para a gente usar a lógica do algoritmo a nosso favor? Muito, né? Muito e super. Eu acho que, como você falou, você não só reverbera isso, mas você cria o que a gente chama de quilombo virtual. Nas Josefinas, a gente tem um grupão onde entram todas as mulheres que passaram por nossos projetos. E Quantos a gente... são, aproximadamente? Olha, ativas, assim, que fizeram parte de projetos, cerca de 300 mulheres, mas entre campanhas emergenciais, né, principalmente na pandemia, onde a gente deu muita cesta básica, orgânico, itens de higiene, limpeza e compra de produtos também entre nós, e aí entra o que você comentou, Ana, né, da gente
o que a gente está consumindo? A gente precisa também ter esse consumo intencional e direcionado. Então, a forma também da gente burlar esse sistema, né? Eu falo, como engenheira de produção, falo codar o sistema, é justamente criar rede. Então, entre esses vários eventos, campanha emergencial, não sei, eu acho que hoje somos cerca de 5.000 pessoas impactadas, né? Porque a gente entende também que nós estamos no nosso território, mas nós somos um grande mocambo, né? Mocambo, na linguagem, né? Quando eu citava principalmente Palmares, o maior quilombo da América Latina, Palmares ele era feito de pequenos núcleos, principalmente coordenado por mulheres, como Aquatirene, Aquatune, e aí se dava o nome a esses pequenos núcleos de mocambos. E a gente entende que a Josefinas é um dos mocambos dessa grande Palmares que somos nós. E aí dentro dessa grande Palmares, né, temos o meu mocambo, né, que se encontra hoje com o mocambo da Ana, que se encontra com o seu, para a gente ir criando, né, e recriando também, recontando as nossas formas de existência. Então, a forma da gente burlar isso e a comunidade funciona porque a gente vai fazer um consumo intencional. Eu vou consumir de quem? Né? E é algo que a gente fala muito dentro das Josefinas, e a gente começa, o letramento é fundamental, porque a gente já não começa as nossas formações, por exemplo, seja de um empreendedorismo, falando sobre um plano de negócios. A gente começa falando sobre identidade, cultura e memória. A gente começa falando sobre letramento racial. Primeiro, eu preciso me enraizar e despertar a minha história para entender, caramba, essa tecnologia é lá do Vale do não sei o quê. Eu falo, não. Primeiro código binário do mundo é africano, né? Quando a linguagem da computação, né, que é o liga-desliga, né, que é o mais, menos, ou então 01, 01, 01, e aí vai fazendo os códigos da programação, ele é o código de Ifá, né, que é um código criado, né, para um sistema aí urbano, e ele é a base da computação, da programação. Então, tecnologia é nossa. A tecnologia são dos povos indígenas. Quando a gente transforma a mandioca, que poderia nos envenenar, em um dos alimentos mais consumidos no Brasil inteiro, né? Inteiro. Tá aí a farinha, tapioca, o aipim, a macaxeira, né? Aonde a gente vai, a gente está consumindo, né? Uma tecnologia potente. Então, a comunidade, ela traz essa força porque a gente vai sair da nossa bolha, ou então a gente entra também na nossa bolha, assim como muitas pessoas criaram, né? A Branquitude criou, outras comunidades criaram, e a gente vai falar, vai lá, consome o produto da Gabi, consome o produto da Ana, vamos criar uma hashtag, a hashtag X está em alta, a hashtag, né, quando a gente, né, uma hashtag lá nos Estados Unidos do movimento negro está em alta, vamos reverberar, ou então vamos criar a nossa própria hashtag. A gente criou a nossa própria hashtag na pandemia, que foi Apoio a Empreendedora Periférica, e aí foi se espalhando a hashtag em vários lugares, foi aonde a gente foi conseguindo se chegar e também ajudar mulheres, né, em diversas favelas e também serem ajudadas também por elas, no Rio e fora do Rio. Então, a comunidade traz essa força, porque somos nós, claro, despertas, né, e conscientes da nossa história, que a gente vai dizer, ó, vamos lá, vamos fazer dessa forma aqui, vamos se juntar agora com a Gabi, com a Ana, com a Aira, com as Josefinas, e vamos criar esse grande movimento. É aquilo, a gente aprende a ler para ensinar os camaradas e para trazer os camaradas junto, né? É verdade. Das mãos e a gente ir junto. Porque é isso, a gente às vezes não tem consciência do que está passando. Então você já chega lá falando de empreendedorismo quando muitas vezes anterior, a pessoa precisa de alguma coisa anterior. E a gente está num mundo que nos ensinou que a gente não é humano plenamente, que nós não somos razão, que nós somos corpo, né? Daí vem essa hipersexualização, né? Eu não sei vocês que são mais novas que eu, mas na época que eu estudei, quando eu era criança, eu aprendi que o europeu, que o Brasil era constituído, né, pelo europeu, pelo indígena e pelo africano, o europeu trouxe a inteligência, o africano trouxe a força e o indígena a docilidade. Então, assim, a gente
é destituído da nossa humanidade, a gente é destituído da razão. Então, às vezes, para chegar lá na frente no empreendedorismo, a gente tem que mostrar isso, né? Não, peraí. Olha tantos conhecimentos que saíram, né, de África. A gente não se enxerga, né? Justamente por um sistema proposital de silenciamento, né? Como corpos criativos, mentes pensantes, né? Principalmente nós mulheres, né? Não, você falou aqui, eu até anotei. Eu vi que você demora que você parou para anotar com uma força. Das mulheres ganhadeiras, ajudando outras mulheres a ganhar a alforria de mentes, né? E eu não tinha nunca pensado dessa forma, né? Olha o empreendedorismo aí, nossa. As nossas ancestrais estavam ali trabalhando como escravas de ganho e com isso podendo tirar ali aquele dinheirinho para comprar suas alforrias e para ajudar nas alforrias das outras, né? E é das nossas ancestrais o primeiro conceito de poupança, né? Reconhecido até recentemente, né? Pelo Branco que criou a poupança. Tem um documentário reconhecendo que o primeiro conceito de poupança vem das nossas ancestrais ganhadeiras. Olha aí. Quando elas se juntam em associação para que os seus rendimentos, né, o que elas conseguiram comprar, não fossem roubados pela coroa. Porque como a maioria eram, né, escravas ou ex-escravas e tiveram suas famílias separadas, quando uma morria, né, digamos assim, todos os seus balangandãs, o seu ouro, o seu dinheiro, ele era recolhido, né, pela coroa. Então, o que elas fazem? Elas se juntam e criam, né, uma associação, e aí se juntam em associação também religiosa, que era a forma também de serem reconhecidas como humanas, entendeu? E aí, quando uma morre, esse dinheiro vai para a associação para manter as outras, né? Então, é criada a parte delas o primeiro conceito de economia solidária e da poupança que a gente tem até hoje. Você viu isso muito nas irmandades, né? Que justamente as pessoas iam colocando ali como se fosse uma poupança e a alforria ia sendo comprada cada mês, a cada tempo, determinado ali de tempo, comprada as alforrias, né? É isso. E aí você não se reconhece como humano, você entra num ambiente e acha que você está fora, que aquilo não é o seu lugar. Então, assim, imaginando uma mulher negra, preta, periférica, que de repente vai pensar à vontade num XP Investimentos. Nossa! Sabe? Mas e se de repente ela tem o conhecimento de que a primeira poupança foi do povo dela, de que o código binário partiu do povo dela, que a matemática foi inventada pelo povo dela. Ela vai se empoderar, ela vai se Já fortalecer. não muda de figura você entrar numa XP Investimentos, né? Ana, Aira, gente, eu nem sei nem como dizer pra vocês que já passou quase uma hora que a gente tá aqui conversando. Nossa. É isso. E o Sherlon tá ali me sinalizando que a gente temos 7 minutos ainda, mas que eu preciso encerrar no tempo, porque eu sempre passo e aí é um problema. Ele falou, Gabriela, não dá. Porque vocês ficam conversando e é história, e é força, e é potência, e é troca, e é aquilombamento, e a coisa vai indo e eu acabo passando o tempo. Então, eu preciso primeiro o seguinte, que você me explique o significado desse presente maravilhoso que você me deu, Aira. Ai, que lindo. Nós temos uma casa, que é uma sede em Campo Grande, na Zona Oeste. Então, convido a todos vocês para seguirem depois, @Josefinas-Instituto. Então, uns falam que é a casa de vó, outros falam que é casa de mãe. É uma casa construída por nós mulheres e cada uma tem o seu cantinho, digamos assim, a sua cara na casa, né? Somos artistas, né? Temos artistas, temos fotógrafas, jornalistas, artesãs, né? Tem a que cuida da planta, as herveiras, né? E aí, dentro dessa casa, desse quintal da periferia, que é um quintalzão, as nossas atividades acontecem num quintal. A gente fala que a nossa sala de aula são os quintais das periferias. E aí é onde a gente usa também as plantas, né? A espada de São Jorge, né? Tão emblemática nos subúrbios, né? Carioca, e também para proteção. Mas ela é uma tecnologia potente, porque para além da, digamos assim, a tecnologia ancestral do que a gente não vê, ela tem o que a gente vê porque ela é uma das maiores plantas que distribui oxigênio.
Então, ela também pode ser uma solução, né, para o aquecimento dentro das periferias e favelas, né? Hoje a gente tem, dentro de vários territórios, né, eu sou péssima de nome, gente, mas tem tanto projeto legal, mas conheci os irmãos na Maré, que eles têm lá uma plantação, se juntaram homens egressos e ocuparam um terreno lá abandonado e estão fazendo uma plantação linda. E a gente tem quintais produtivos na Zona Oeste Carioca que são incríveis, onde a gente ainda consegue pegar a espada, uma erva de cuidado. Por exemplo, nesse final de semana a gente vai ter lá no quintal das Josefinas uma vivência com a pajé Rita Tupinambá. Então, vamos fazer vaporização, né? Uterina. Estamos convidadas? Convidadíssimas. Um café da manhã indígena. E é lindo ver isso porque... a gente, muitas vezes, né, dentro da periferia, foi tirada essa identidade. E eu falava semana passada com as meninas no projeto de arte e artesanato, falando, artesanato é tecnologia, que mantém, que conta as nossas histórias por séculos e séculos. É uma tecnologia, quando a gente esteve no início do ano no Catar, que a gente tem um projeto da juventude falando sobre empregabilidade, e consegui levar 2 jovens, né, de favelas, lá da Zona Oeste, nós fomos para o Catar, falar da nossa tecnologia, né? A gente falar, né? Sendo reconhecidos. E aí, isso é outro podcast, mas foi tão bonito. É outro podcast. Vocês estão convidados, porque o que a gente tem aqui é assunto. E esse projeto é incrível. Parabéns. Foi tão lindo, Parabéns. Gabi, foi tão lindo, Ana, mas assim, falando do artesanato, a linguagem que unia a gente, as mulheres, né? A gente, assim, como convidadas e turistas, a gente não tem problema nenhum com vestimenta, né? Desde que, né? Tem que estar lá comportadinha. Mas as mulheres, né? Que estão dentro daquele território com a cultura, e muitas vezes, algumas, né? Mais velhas não sabiam falar o inglês, e o que nos unia, quando a gente botou na nossa banca, né? Aquela feira de ciências, era o bordado de uma mulher do nosso quintal, que ela apontava dizendo, eu tirava da bolsa dela que ela fazia a mesma coisa. Quando isso aqui, né, eu tenho problema com isso aqui, gente, olha, o celular quebra, aí eu perco dados, meu HD já quebrou, mas a fala, ou então um artesanato, ele perdura, né, por anos, né? Ele nos une de uma forma incrível. Soluciona muitos problemas. Ele soluciona, né? E conta uma história. Ele integra. E aí, dentro disso, Ana, eu queria que você fizesse o seu encerramento. Quero te agradecer por estar aqui. Nossa, o que a gente falou que a gente não abordou aqui, que é imprescindível ter nessa conversa? Eu acho que é legal que as pessoas procurem realmente essa informação sobre o racismo algorítmico, sobre o cyberbullying e o cyberracismo, né, que são as pessoas ali usando das plataformas para cometerem atos de racismo. Tem 2 pesquisadores que eu acho muito legais, que são as maiores referências mesmo no Brasil, que é o Tarcísio Silva e a Nina da Hora. Então, de repente, é legal procurar os perfis deles, procurar as obras deles, para entender realmente do que se trata. E isso, consumir conteúdo de pessoas negras e não ter medo, porque, assim, a gente já está aqui para ataque, infelizmente. Né? Nascemos negros, felizmente, mas infelizmente esse mundo ele está estruturado para nos invisibilizar ou para nos atacar. Então, a gente se aquilomba e segue em frente. Porque quando uma vai e enfrenta e supera o seu medo, outra vê aquilo ali e também consegue romper os seus medos e também consegue seguir o seu propósito. Eu vejo a Negras Leituras agora como meu propósito e eu penso quanto tempo que o medo me paralisou, sabe? E até que eu decidi não deixar mais o medo me paralisar. E você começou o movimento, está colocando outras pessoas em movimento. Exatamente, Ana, exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso, foi nossa. Perfeito, perfeito. Eram suas considerações finais. Agradeço, primeiramente, imensamente a oportunidade de estar aqui, né, fazendo a minha voz também, e a voz de tantas outras, né, serem reverberadas, a voz da minha avó, que muitas vezes não pôde falar,
né, da tua e de tantas outras, né, nossas ancestrais. Eu acho que quando você fala também, né, de Negras Leituras, né, me lembra também de um grupo de teatro também chamado Negras Palavras, né, que fala sobre as poesias de Solano Trindade. E a gente precisa cada vez mais falar. A gente precisa reverberar as vozes de Carolina Maria de Jesus, né? A voz da Dona Maria, lá do meu quintal, a voz de tantas mulheres que nos marcaram no nosso bairro, né? Ao longo da nossa construção enquanto meninas pretas. E que a gente não tinha referência, Não tinha né? referência. Tô falando que eu sou mais novinha, melhor, eu tô 44. Nós somos da mesma idade, Então, mas a gente cresceu, não, a gente tinha essa referência, mas a gente não conseguia se ver como essa referência, né? Tanto a minha avó e assim vai. Então, é agradecer e falar que a gente consegue codar e burlar esse sistema, os algoritmos que estão aí não ao nosso favor, mas mais uma vez para nos silenciar, se colocando em comunidade. Aonde você estiver no seu bairro, procura um movimento aonde você possa se integrar. Eu acho que, eu acho não, né? Eu tenho certeza que viver em comunidade, gente, né? Principalmente para mim que falo, cria uma associação, não é fácil, mas não existe caminho outro. A solidão, ela não é uma solução. A solidão, ela nos coloca, mais uma vez, dentro de um processo de esquecimento. Em comunidade, a gente vai estar lá se potencializando, seja com as nossas forças e fraquezas. Então, vá no seu bairro, vá no movimento, procura, vai em tantos nomes que a gente citou aqui na mesa, vai botando lá, jogando no Google e vai fazendo esse movimento, né, que a gente fala de sankofar, né, voltar ao passado para ressignificar o presente e criar o futuro. E isso é criar novos algoritmos. Agradeço imensamente por estar aqui. Agradeço muito pela conversa, pela participação, pelo conhecimento, pela troca. E vamos marcar outro, tá, gente? Por favor. Maravilha. Amei. Tem muita coisa para falar. Temos. Obrigada. Olha, obrigada, e se foi o um algoritmo prazer. insiste em nos invisibilizar, e a gente já sabe que isso acontece, também tivemos aqui maneiras de resolver, de reverter isso, nós criamos redes para existir e resistir. Obrigada e vem com a gente, tá? Vem aqui lombar.